eu jamais na minha vida imaginaria que uma profecia ela fosse virar tema de funk, pauta para comediante de stand-up e virar chacota nos quatro cantos do nosso país. E isso aconteceu. E a gente vê, né, essa loucura que virou piada, virou, né, o famoso The of the King, The Power, The Master. E aí é, a chacota ficou tão absurda que até o próprio menino que falou hoje virou piada. E aí a gente vê os grandes homens, né, os grandes homens de Deus aí da mídia, eles protegendo e falando, é só um menino, mas ele tem 14 anos. E o menino tá, né, digamos assim, o comércio que ele fez, que ele criou, tá muito grande. E ele tá ganhando dinheiro com isso. Então não é só um menino, porque menino brinca, menino é inocente. E eu não consigo ver inocência atrás disso tudo. Então, não estou aqui para falar sobre ele, não importa. O que eu quero falar é a fragilidade que a gente vê, o que acontece hoje dentro das igrejas evangélicas. Né? Ele é só um menino, mas a Bíblia fala que é necessário que venha o escândalo, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele que for o canal desse escândalo. É melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no mar. É óbvio que eu não estou sugerindo nada para os escândalos, para aqueles que fazem escândalo com a palavra de Deus, mas eu estou falando de Bíblia. Então se protege o menino, porque hoje ele é o cara que mais movimenta a mídia, né? E isso tudo não tem nada a ver com o evangelho, tá? Isso tudo tem outras coisas por trás disso, mas não é o que a gente está querendo abordar aqui nesse tema. Então a questão é a seguinte: eu ouvi uma frase muito interessante esses dias, que ele fala que o pastor que falou, Anderson Silva, ele falou o seguinte: o falso profeta, ele é um castigo para o falso cristão. E as igrejas desses falsos profetas estão abarrotadas, pessoas saindo pelo ladrão, uma loucura, as igrejas superlotadas, pessoas desesperadas, não por Deus, não pela palavra, porque não alimenta essas pessoas. Elas precisam saber o seu amanhã, elas precisam saber qual o próximo passo, elas precisam tocar num Deus, elas precisam receber, porque a Bíblia para elas não é suficiente, porque a presença de Deus para elas não são o suficiente, pô. Não dá, tem que ver, mano, tem que ser palpável. O Deus para essas pessoas precisam estar materializado na terra, eles precisam tocar. Isso é pecado, Michel? O meu Deus, eu cristão, eu sinto ele. E bem-aventurado aquele que crê e não viu, porque ele já esteve aqui na terra. E eu creio nisso, irmão. Então, é... Pablo Marçal, Érico Rocha, estão fazendo cursos para ensinar vocês a ganharem dinheiro. O curso dos caras 5 mil, 10 mil. Mas eu vou te ajudar a você ganhar dinheiro, sacou? E vender sua alma. É só você ser É só você vender a fé. Porque a fé é coisa barata, irmão. Você não precisa comprar ela. Você não precisa nem ter para vender. É só você fingir. É só você fingir uma profecia. Porque se você pegar os profetas do Velho Testamento, a vida dos caras era muito zoada, mano. Os caras sofriam porque eles tinham a profecia. Eles brigavam com Deus. Jeremias brigou com Deus. Senhor,
Eu só falo desgraça pro meu povo, não aguento mais isso. E hoje o profeta tá de óculos desse tamanho, com a cara toda quadrada de uma lata de tinta de 18 litros, com o beiço de linguiça, pa- para no carro falando que, mano, não dá, não dá. Aqueles, aquela multidão que estão só pelo milagre, a Bíblia fala o seguinte: aqueles que esperam Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. São miseráveis, irmãos, porque vendem Cristo a um preço barato por uma profecia podre, meu irmão. É isso que acontece, pô. A gente está vendo isso daí. O cara tá vendendo pena de anjo, o cara tá vendendo. E os caras estão milionários com isso, irmão. E o povo não consegue enxergar, o bagulho tá na cara deles, cara. Meu Deus, que cegueira, que burrice é essa? São analfabetos funcionais religiosos. A religiosidade dominou a vida dessa pessoa, mano. Não consegue enxergar que, apesar de ela ter uma igreja, apesar de ela ter um pastor, ela precisa ter a vida pessoal com Deus. Entender? Seja responsável pela tua fé, seja responsável pelo a tua comunhão com Deus, pô. Se quiser ser rico, milionário, venda a fé. Mas se prepare, irmão. Se prepara. Porque no final você vai ser cobrado por Deus. Porque a gente está vendo absurdos. A gente está vendo absurdos que estão sendo usados e eles falam que isso é palavra de Deus. Não é. Isso não é palavra de Deus. Tá? Isso não é. Isso é profecia barata de pessoas que querem, são aproveitadores e estão vivendo vidas no estrelato, estão vivendo vida de rei, em cima da tua genuinidade, ou também em cima da tua malandragem. Porque querem Cristo para ontem. É o ladrão da cruz. Me tira daqui agora se tu é Deus. Quer Cristo para ontem. E tudo que faz bem tem um processo. E a gente precisa respeitar o processo. Certo? Deus abençoe tua vida, cara. Vai orar a Deus, vai ler a palavra, vai entender. Vai entender que as coisas de Deus não são feitas de um dia para o outro. Deus ele não está preso ao tempo. Ele faz no tempo dele. E como Paulo falou, eu sei viver na agonia, eu sei viver no desespero, eu sei viver no silêncio de Deus, como também sei viver na riqueza, sei viver na alegria. Em todas as coisas, Deus tem me fortalecido. Entendeu? Então espera em Deus, pô. Espera em Deus, a tua vitória vai vir. Mas essas profecias, não sou contra a profecia, acredito que ainda existe profecia de Deus. Mas não é esse show de horrores que a gente tem visto todos espalhado pela internet. Viramos chacota mundial, nacional. The of the King, the Power. Hoje é o vídeo mais zombado, mais jocoso que existe. E enquanto a nossa fé, há 20, 30 anos atrás, eles tinham medo, respeito, eles zombavam da gente, mas não tinha como apontar o dedo. Hoje viramos tema de stand-up. E quem deveria colocar o menino no lugar dele, de menino, estão aplaudindo, estão dando altar,
Entendeu? Entregamos na mão de Deus, cara. Deus abençoe tua vida.